Brasil tem registrado crescimento no índice de empregos formais. Apesar dos números positivos da economia, a busca por uma vaga no mercado de trabalho é cercada de expectativas. Estar bem preparado e com o recém-conquistado diploma em mãos não basta. Dúvidas e o sentimento de ansiedade surgem à medida que o fim do curso superior se aproxima. Como um recém-formado pode se tornar atraente a um possível empregador? Os desafios do primeiro emprego depois do curso superior e outras questões serão debatidos no programa Ponto de Encontro, que está começando agora. No estúdio, temos 2 convidados para o tema. Valdenir Pontes, professor do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas e coordenador do Balcão da Empregabilidade da Universidade. E Cristiane Sauá Xavier, psicóloga e consultora de carreira. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui e já colocar como é que deve ser a apresentação do currículo. O currículo, ele é um cartão de visita e ele deve ser muito bem elaborado e sempre deve ser revisado. É um momento especial que esse estudante tem para poder se apresentar junto à empresa. E deve ser feito de uma forma muito objetiva e constando, de uma certa forma, todos os seus dados pessoais. Isso é um item que eu sempre falo, parece óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem de atualizar o telefone, o endereço e às vezes o contato fica inviável. Não documentos? Não documentos. Deve ter o objetivo, que também a gente percebe que muitos currículos que nós recebemos não constam esses objetivos. O que a pessoa quer? Eu quero um estágio em relações públicas, um estágio em RH, quero fazer um analista de recrutamento e seleção. É importante definir qual é o seu objetivo. Isso facilita muito a vida de quem vai triar esse currículo. Deve constar a sua formação, qual é a faculdade, que curso que você faz, qual é a sua carga horária e previsão de conclusão desse curso. Também são itens que facilitam muito na hora de fazer a filtragem. Deve ter, se ele já tiver uma experiência profissional, mencionar o nome da empresa, o que faz essa empresa, desde quando está lá, qual foi o período que ele está trabalhando, quais são as principais atividades que ele faz dentro dessa empresa. São itens também. E cursos extras de idiomas, de informática, itens também que devem constar nesse currículo. Por exemplo, professor, um pequeno detalhe, né, que às vezes a gente não observa muito, que a Cristiane colocou, que é do telefone atualizado. Pode ser que ele tenha sido escolhido, mas que, em função disso, não se consiga manter um contato com ele. Sim. Manter os canais de comunicação com o candidato, né, no caso, atualizados, é absolutamente importante. Em via de regra, a gente percebe que a empresa vem atrás do candidato e não consegue encontrá-lo, né, por várias razões. Acho que o pessoal fica mais preocupado em participar das redes sociais do que manter o seu currículo atualizado, na medida que o currículo é o passaporte para o primeiro emprego, né, que nós estamos debatendo aqui hoje. Então, é fundamental que esses aspectos que a professora E a imagem, ela já coloca. está sendo passada desde esse primeiro momento. Então, já vi casos de a gente ligar para chamar um candidato para um processo seletivo e atende uma secretária eletrônica com músicas que não são adequadas ao momento. E isso tudo já reflete também. Sempre se tiver um telefone de recados, pessoas preparadas para que possam anotar esse recado também. Quer dizer, ele deve ser muito atencioso. Muito atencioso, desde o momento que elabora, o momento da recepção, quando chega na empresa para fazer o processo seletivo, já está sendo tudo observado. Toda a postura profissional é necessária nesse momento. Tamanho desse currículo? Uma página, no máximo 2. E 2 para quem tem muita experiência. Muita experiência. Que não é o caso do primeiro emprego. Não é o caso. Então, mas às vezes ele não tem muita experiência, mas ele tem qualificações para serem mostradas. Então, tudo isso que a Cristiane está colocando, né, fruto da experiência dela profissional, ela está trazendo aqui para a gente acredita o seguinte, de tudo isso é importante, quer dizer, é preciso realçar as qualificações, né, aquilo que realmente você sabe fazer, quer dizer, onde o pretendente, a empresa contratante, vai checar, né, ela vai olhar que lá é o espelho.
Então é importante que as qualificações sejam colocadas em português claro, né, com uma redação sóbria, de maneira que ele possa olhar para aquilo e falar assim, poxa, é essa pessoa que eu preciso. Tá. Tem que estar lá, tem que estar colocado logo de cara, e não no rodapé do currículo. Tá. E os erros de português podem eliminar esse candidato? Sim, podem. Podem mesmo, porque é uma coisa que... É um ponto que deve ser extremamente observado, principalmente durante o processo seletivo, nas etapas. Normalmente as empresas pedem uma redação e nesse momento, esse contexto, além do conteúdo escrito, a forma como escreve o português também é levada em conta. E para que isso não aconteça, o ideal é que todos os nossos alunos, né, e pretendentes ao seu primeiro emprego leiam mais. Isso ajuda muito a escrever melhor, falar melhor. A leitura é muito recomendada. A questão da experiência. Sim. Como é que fica a experiência que pedem se esse candidato está pleiteando um primeiro emprego? Como é que vocês lidam com essa situação? O que é que conta nessa história? Posso começar? Pode. Então tá bom. Essa é uma questão recorrente que eles mesmos colocam para a gente, né? A gente está aqui dentro da universidade, procurado por muitos alunos, eles colocam, mas me pedem qualificação, experiência, me pedem experiência e eu não tenho experiência. Como é que se não me derem a oportunidade, eu não vou ter. Do primeiro emprego, eu não vou ter essa experiência. Aí eu gosto de lembrá-los que a experiência não se dá só no campo profissional. Tá? É preciso que haja o envolvimento daquela pessoa que pretende, escolheu a carreira e pretende entrar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, que ele experimente várias coisas. Né? E aí eu gosto de lembrar também o seguinte, a gente tem hoje, no mundo universitário, quase todas as faculdades, um ingrediente novo que os conselhos federais dos cursos, né, têm colocado para a gente, que o MEC incorporou, que são as chamadas atividades complementares. Elas são tão importantes ou até mais importantes do que o currículo regular do curso, porque dá exatamente uma série de outras competências, né, vivenciais, não só técnicas, mas também técnicas vivenciais, que nesse primeiro momento, nesse momento dele buscar o primeiro emprego, são fundamentais. Então, por exemplo, uma viagem no exterior é importante? Sim. Como você aproveitou a viagem lá? O que você traz disso, transforma isso numa competência? Né? Um trabalho que você realiza numa ONG, na igreja, num clube, aqui mesmo dentro da sala de aula, né? Quando você assume, por exemplo, a postura de ser líder de sala. Pronto, você está formando uma competência importante que o mercado requer, que é a capacidade de liderar pessoas. Né? Então, isso o professor não ensina na frente. E isso a internet não ensina. Os livros colocam essas questões, mas é preciso experimentar, vivenciar. Então, quem aceita esse desafio sai na frente, né? Certamente, e tem mais condição de empregabilidade do que aqueles que efetivamente ficam só centrados no currículo acadêmico e escolar durante os 4 anos. Às vezes, alguns até demoram um pouco mais, né? Um pouco mais. 4, 5, 6, 7 anos. Mas um pouco por aí. Interessante esse aspecto, Cristiane, porque a gente não tem experiência, mas, por outro lado, é uma pessoa que, de alguma forma, se envolveu durante esses 4 anos. Sim. E no momento do processo seletivo, a selecionadora ela vai observar justamente essa questão. Mesmo que, se tiver 2 candidatos, que nenhum dos 2 tem uma experiência profissional, mas um teve uma dedicação a uma empresa júnior, a um trabalho voluntário, a algo que ele acrescentou na vida dele, alguma participação, alguma organização, como o professor Valdenir disse, isso faz brilhar os olhos do selecionador. Ou seja... E acaba ganhando a oportunidade muitas vezes. Então, nós recomendamos que se envolva mais, que participe mais do que pode ser oferecido de uma forma geral, ou como o professor Valdenir disse, dentro de uma instituição, ou igreja, ou mesmo qualquer evento que ele possa ajudar a organizar, isso tudo já adquire na formação de uma competência também. Como é que... Você quer colocar alguma coisa, professor? Não, fica à vontade. Como é que deve ser a apresentação desse candidato ao primeiro emprego? O que não deve ser diferente do segundo, do terceiro, do quarto. Não muda muito, mas toda apresentação, o contexto é um contexto profissional e requer uma apresentação profissional também.
Então, com isso, o que eu estou dizendo com isso? Que deve ser tomado um certo cuidado com as roupas, né? Acessórios, maquiagem, isso tudo deve ter um equilíbrio para que seja feito de uma forma bem profissional. Tatuagens, Sim. piercings. Esses adereços, né, que o pessoal chama de adereços, né, que às vezes alguns exageram. E eles perguntam também, mas não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver, a gente não vai julgar as pessoas por causa desses adereços, mas tem que considerar que o mercado é selvagem. O mercado está buscando as melhores pessoas, as mais qualificadas para aquela vaga. Não importa se seja uma vaga de estagiário ou uma vaga de executivo. Ela quer a melhor pessoa para aquela vaga, né? E, naturalmente, se isso passa, né, passa a sensação de que você está diante de alguém que não é tão sério ou que não está vestido adequadamente, portanto, vai se comportar assim dentro da empresa também, eu vou ter que preteri-lo, né? Não vou poder chamá-lo. A Cristiane lembrou uma coisa importante que até me faz recolocar aqui, né? A primeira coisa que a gente, quando está selecionando alguém, está olhando para o candidato, a gente tem que ver se tem brilho nos olhos, né? Essa talvez seja... precisa ter brilho nos olhos, né? Se ele não está encantado com aquela vaga, com aquela oportunidade, o resto se perde. Se perde. Tem um colega que também é consultor, trabalha na área de carreiras, ele diz o seguinte: se durante os primeiros 15 minutos você não me encantar, eu posso passar mais 45, 1h30 com você, não vai adiantar nada. Você precisa me encantar nos primeiros 15 minutos. E começa pelo brilho. E ele diz isso. Começa pelo brilho nos olhos. E não é uma questão pessoal. Às vezes até de antipatia por aquele candidato. Não. Não dá para sentir esse brilho mesmo. Essa energia, do interesse. Esse interesse. Energia, pelo interesse, né? O candidato, ele tem que, é um momento dele usar toda a energia, o bom astral, a garra, o querer conquistar essa vaga, estudar o site da empresa, batalhar por essa oportunidade e demonstrar, ter esse momento, um momento para que ele possa, dentro de uma dinâmica ou de uma entrevista, mostrar isso que ele deseja. Interessante, Cristiane. Ele tem que buscar informações da empresa também. Com certeza. Não aconselho que ninguém vá a um processo seletivo hoje sem estudar o site da empresa. Você tem que entender qual é o negócio que essa empresa faz, como que funciona, como está o mercado. E quando ele mostra isso numa entrevista que ele conheceu, já estudou o site da empresa, já entendeu os negócios da empresa de uma forma geral, isso ganha ponto também. Já estabelece uma vantagem competitiva aí, em relação aos demais. Né? Tem que entender. É bom que a gente não se esqueça de que o processo seletivo ele começa muito antes. Né? Na hora que você toca o seu telefone na tua casa, ou aqui no trabalho, em qualquer lugar onde você esteja, a gente acha as pessoas em qualquer lugar, ele já está sendo observado e está sendo... É um grande Big Brother. Está sendo selecionado. Então, foi dito agora há pouco pela Cristiane, né, e que eu concordo, quando você está procurando trabalho, principalmente o primeiro emprego, você ainda não tem a quantidade de qualificações, né, suficientes para fazer frente a grandes oportunidades de trabalho, você precisa tomar cuidado com certas coisas, como, por exemplo, se organizar e organizar as pessoas que estão à sua volta. Na hora que toca o telefone, alguém está querendo te entrevistar, naquela que está te procurando, você está sendo selecionado. Então, é bom deixar ambiente preparado, pessoas preparadas, né? Toda a sua rede de relacionamentos tem que saber disso. Se afasta um pouquinho, vamos conversar, vamos acertar esses detalhes. Então, é fundamental que, ela diz, que haja sinergia, né? Todos os seus movimentos, todo o seu interesse, é o tal do brilho nos olhos. Tem que aparecer ali, pelo conhecimento da empresa, pela busca de informações, pelo aquilo que você conseguiu arregimentar, né, que em algum momento você vai surpreender o entrevistador. Tá certo. Eu vou pedir licença para vocês um instantinho agora, que nós estamos com uma reportagem que é do Alessandro Azevedo, que mostra uma história de 2 jovens universitários. Que legal. Vamos conferir. Terminar a faculdade significa o fim de uma etapa e o início de uma outra completamente diferente. Para quem tem um estágio, fica ansiedade pela efetivação. E quem não tem, o que fazer? Paulo é aluno do último ano de administração e passa por esse momento de insegurança, por causa do fim do período de estágio e também da faculdade.
está terminando a faculdade, então você não sabe o que vai ser do ano que vem. É um ano que eu acredito que é muita expectativa, porque você, ao mesmo tempo que você quer continuar no emprego, você não sabe o que vai acontecer, se isso vai se concretizar ou não. O que significa incerteza na vida de alguns, para outros já é realidade. Camila, antes mesmo de terminar a faculdade, já foi efetivada na empresa onde trabalha. Um tempo depois, surgiu uma oportunidade que uma outra funcionária ia sair do departamento de produção e mídia, e ela me treinou, passou todo o treinamento para mim, tudo que eu deveria fazer, e acabei cuidando dessa área. Já faz 2 anos que eu estou na agência, cuidando da parte de produção e de mídia. Isso aí, super contente. Deslanchei em pouco tempo. A gerente regional do CIEE dá dicas para os estagiários que querem ser promovidos. Interesse para ser efetivado é desde o momento que ele entra na empresa. Então, é ele despertar interesse para as atividades que ele desenvolve dentro da área, buscar conhecer profundamente tudo que está vinculado à sua área de atuação dentro da empresa, conhecer um pouco melhor as pessoas, o que elas fazem, as atividades delas, tentar mostrar interesse naquilo que ele está fazendo. Então, assim, está sempre à disposição a ajudar, ter dificuldade, perguntar. Isso é fundamental, que o jovem pergunte aquilo que ele tem dúvida. Então, assim, é demonstrar interesse dentro da empresa. Todo mundo tem um potencial para crescer, é só ter força de vontade, colocar o pé na lama e vamos que vamos. É assim mesmo? Vocês acreditam que tem que colocar o pé na lama? Qual a avaliação de vocês desses 2 casos? Eu acredito... Quer falar primeiro? Não, fica à vontade. Acontece de ter essa facilidade de fazer um estágio, já ser efetivado, né? Isso aconteceu comigo também na minha carreira, foi muito bom, é um alívio, né? Quando isso acontece. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Para uma grande maioria as coisas não acontecem dessa forma. Mas o que é importante nessa hora é persistir, continuar, aperfeiçoar, fazer, estudar, melhorar o nível o idioma, outras línguas, fazer mais cursos e batalhar, acreditar que vai acontecer para todo mundo. Em algum momento vai acontecer. É isso mesmo, professor? Em algum momento acaba acontecendo, você acaba conseguindo. O estágio, ele é, digamos, um passaporte, né, para você adentrar ao mundo do trabalho. Eu costumo também recomendar sempre, né, faça um test drive, né, faça o que você falou, a aluna lá colocou de colocar o pé na lama. Isso. É exatamente isso. Quer dizer, tem que fazer a experimentação do chão de fábrica ou do chão de loja, né? Porque muita gente hoje está empregada em comércio, então é chão de loja, não é chão de fábrica. Mas é preciso fazer esse experimento. E claro que muitas empresas se utilizam da mão de obra do estagiário, hoje, em função da lei, né, federal, com muito mais qualidade do que no passado, né? Aquela ideia do escraviário está passando um pouco, a gente está mais centrado na formação do estagiário como aprendiz mesmo, mas se utiliza e não tem mecanismos de retenção dele. Mas outras, e muitas outras empresas se utilizam dessa estratégia para trazer, né, fixar depois. Eu me lembro do tempo de empresa aqui na região, não vou citar o nome agora, mas tem índice de 95%, 97% de aproveitamento desse pessoal que por lá passa como estagiário. Nem tem programa de trainee, um programa direto de estágio, né? Ou seja, o programa de estágio é um laboratório importante que as empresas estão buscando porque tem um custo menor para ela. Tá? E, ao mesmo tempo, dá condição para que os nossos alunos e, de um modo geral, as pessoas que têm condição de estagiar, possam perceber valores significativos, que cobrem, inclusive, as suas mensalidades escolares, coisas dessa natureza. E esteja pronto, como o outro aluno que apareceu na reportagem, no final, quando ele está se preparando de fato para exercer a sua profissão, ele esteja pronto para assumir outros cargos, se não naquela empresa, em outras empresas, porque ele já conseguiu juntar conhecimento, habilidades e, sobretudo, atitudes, né? Demonstrar atitudes que o credencia a buscar desafios diferentes e mais importantes para a sua vida profissional. Uma outra questão também, que é da timidez, das pessoas introvertidas. Elas acabam levando desvantagem nessas seleções? Então, cada vaga existe um perfil, né? E o selecionador ele vai em busca desse determinado perfil.
Então, se for, por exemplo, uma vaga na área comercial, na área de marketing, possivelmente ele poderia ter uma desvantagem, sim. Se for uma oportunidade ligada a uma área financeira, uma área técnica, uma área de pesquisa, e aí, possivelmente até, o que ele tem que entender é quem eu sou e o que eu quero, né? O que eu busco nesse mercado, qual é o meu perfil, que daria bem comigo. E isso vai acontecer naturalmente, porque não cabe ao caso dele mostrar uma pessoa que ele não é dentro de um processo seletivo, passar numa vaga e depois não ser feliz. Não é isso que a gente quer. Puxa, isso é importante o que você está falando, Cristiane. A pessoa tem que ser autêntica. Tem que ser, mostrar quem ela é claro, mas essa timidez, ele tem que, de uma certa forma, ter a objetividade necessária para poder se apresentar, dizer quem ele é, o curso que ele fez, o que ele busca. Sim. Mas é claro, a gente busca a extroversão muitas vezes para alguns determinados cargos, como, por exemplo, em áreas comerciais, áreas de marketing. Aí sim. Ou seja, os extrovertidos eles já têm um canal, outro direcionamento mesmo. É a seleção natural, né? Que acaba sendo natural. Agora, é bom lembrar que nesses processos de vivenciais de seleção, como é a dinâmica de grupo, entrevistas, etc., você tem que demonstrar mesmo do jeito como você é, porque você tem do outro lado pessoas que estão te avaliando e que você não conhece o perfil da vaga. Então, quanto mais natural você for, verdadeiro você for, mais chances você tem de acertar. Né? Porque aquilo que parece errado aos olhos de um, na verdade, é o que você está buscando aos olhos de outro. Né? Mas é importante também dizer o seguinte, que alguns desses traços, nessa entrevista, podem ser trabalhadas. Então, é importante que os candidatos percebam o seguinte, bom, eu, por exemplo, né, era tão tímido que eu tinha vergonha de olhar para mim mesmo. Eu não conseguia falar para duas pessoas. E aí, de repente, você tem... Bom, quem vai fazer? Se eu fui para a área de RH, hoje eu sou profissional da área de RH, trabalhar com pessoas, com gente, tá? Você tem que gostar de gente, tem que olhar nos olhos. Logo, eu tenho que me superar. E aí, vou fazer o quê? Vamos buscar um curso de oratória, vamos ver um curso que você consiga se posicionar. 1 ano e meio depois, me vi fazendo lá um discurso na Academia Brasileira de Escritores, de 5 minutos, que parecia uma eternidade, né? Mas que me revelou para o mundo. Olha. Pelo menos para o meu mundo, né? Para aquilo que eu estava querendo abraçar naquele momento, que eu estava migrando de uma outra carreira. Eu era para ser matemático e vim ser administrador. Né? Então, eu estava numa carreira que esse não era um predicado necessário. Mas como administrador, sim. Me permite, Leila, dar um exemplo? É interessante. Até para a gente ilustrar isso também, uma questão que às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer um ponto a desenvolver, um ponto negativo, né? E eu também, como o professor Valdemir, também tinha muita vergonha de falar em público logo que eu iniciei minha carreira. E eu precisava dessa competência. E fiz treino, fiz curso. Isso aconteceu naturalmente. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o meu ponto a desenvolver, meu ponto negativo? Com certeza, esse seria o meu naquela época. Mas que através de curso, através de desenvolvimento, de leitura, de ser exposta a essa situação e começar a exercitar, foi aprimorado também. Nossa, muito interessante. Quais as formas que esses candidatos podem buscar por esse primeiro emprego? Formas para network, indicação. Quais os caminhos que vocês apontariam? Ok, eu acho que posso começar, depois a Cristiane vai me ajudar aqui pela sua experiência profissional, sobretudo, né, que atua mais diretamente no mercado. É claro que a indicação é uma forma importante, ainda é. Mas ela não é só importante, muita gente confunde indicação com QI, né? Quem indicou. Na verdade, a indicação é uma forma de você transferir confiança para o outro lado. Quando a empresa vem, por exemplo, na PUC buscar um profissional, aí chega e diz, olha, eu preciso de um analista de comércio exterior. Você tem alunos para me indicar? Claro que eu vou indicar aqueles que eu conheço, que trabalhei com eles, né, e que eu posso, por exemplo, afiançar. Sou fiador, mas isso não quer dizer que ele não vai ser avaliado do outro lado. Agora, isso não vai ser uma forma, é uma das formas, não tem nada de mal nessa questão, é natural. Aliás,
quem tem amigos não morre pagão, né? Então você precisa, como foi dito aqui, ampliar e manter atualizada a sua rede de contatos. Né? Nós falamos de currículo no início da nossa conversa aqui. Ter currículo é importante, bem preparado é importante, mas você precisa ter um portador. Quem vai entregar esse currículo? Aí, de novo, nós voltamos a essa história. Você precisa achar alguém do outro lado do balcão, né? Que possa receber esse currículo, possa receber essa indicação, que ele vai bater a porta em algum momento e você tem quem indicar. Então, essa é uma forma. As outras formas que o mercado reconhece, né, acho que a Cristiane tem condição de falar melhor do que eu, diz respeito. Aqui na PUC, por exemplo, nós somos muito solicitados em relação à indicação. É verdade. Por muitas empresas que preferem os alunos da PUC e querem indicação nossa, como profissionais e como professores. E a gente não se furta, evidentemente, a fazer isso. Óbvio. Né, Cristiane? E esse contato via professor, o professor recomendando, então o que o aluno já deve estar entendendo dessa nossa conversa? Que é esse relacionamento que estabelece durante a faculdade, essa imagem fica. Então é importante, muito importante, ele tomar cuidado com as relações agora, né? Essa é o que a gente chama de marketing pessoal. Conhecer pessoas diferentes, sentar, conversar com outras pessoas, o mundo dá voltas e a gente precisa sempre estar aberto a todos esses canais de contatos, principalmente até com o professor. A imagem que ele passa, a imagem que ele está demonstrando, isso é uma coisa que vai pesar muito. As fontes, hoje em dia que nós temos as mais usuais, sites de emprego são bons, tem muitos gratuitos, que isso é recomendado. E também sites de agências de emprego, onde divulgam nos portais vagas de oportunidades em grandes empresas de uma forma geral. E aqui nós temos também o balcão de empregos, né, professor? Pois é. Né? Então vamos lá. Fazer a propaganda, né? Vamos lá. O nosso projeto, o balcão, vocês já conhecem, ele nasceu pequenininho, como tudo na vida, afinal, mas tem crescido bastante porque as empresas têm depositado confiança. E aí é bem isso que ela falou, as vagas que de graça a gente recebe, de graça a gente compartilha, inclusive entre os alunos da pós-graduação, porque tem muitas vagas que chegam que exigem qualificações superiores e que os nossos alunos da graduação ainda não têm, mas da pós tem. Já tem. E a gente dirige para eles e não são poucos, né, aqueles que depois retornam, nos dão feedback dizendo, olha, aquela vaga lá, pois é, eu sou o dono dela, quer dizer, eu consegui entrar pelo balcão. Então isso muito nos ajuda, né? E nós agradecemos as empresas por causa disso, porque depositam primeiro confiança na universidade. Sim. Né? Depois no nosso trabalho. Tá? E esse tem se transformado num canal realmente vitorioso e importante para assegurar o primeiro emprego. Cristiane, professor Valdemiro, eu agradeço a participação de vocês aqui, todas essas informações. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Tá? E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!